Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é José Eduardo Câmara e hoje, para celebrar a festa de São Carlos de Jesus, eu gostaria de fazer uma meditação sobre a sua espiritualidade. Eu gostaria de fazer uma meditação inspirado num texto de Madeleine d'Aubray, Porque Gostamos do Padre de Foucault. Então eu gostaria de ler e meditar algumas passagens deste texto que eu acho que podem nos ajudar muito, né? E no qual ela vai um pouco nos inspirar sobre como viver a espiritualidade do Padre Foucault na nossa vida ordinária, né? Charles de Foucault é para nós o tipo dessas vocações teocêntricas que em Cristo captam a alma diretamente para Deus. Esses homens não têm escolha a fazer. Deus abrange todo o horizonte. Só pelo fato de existir é eminentemente preferido. Logo que acreditei na existência de Deus, compreendi que não poderia fazer outra coisa além de viver só para Ele. Minha vocação religiosa vem da mesma hora de minha fé. Deus é tão grande e há tal diferença entre Deus e tudo que não é Ele. Aqui ela cita o próprio Padre Foucault, dizendo que a vocação dele se impõe a ele desde a sua vocação, desde a sua conversão. Um homem que profundamente convertido vai ser conduzido à entrega radical na vida consagrada, no seguir Jesus no mistério de Nazaré, no sacerdócio e na experiência do deserto. Talvez a grande alma eucarística do século XX, que compreendeu bem o quanto a Eucaristia é o grande método de evangelização. Continua Madeleine d'Aubray. Para tais homens, o amor de Jesus Cristo conduz ao amor de nossos irmãos, assim como para outros a vocação ao apostolado será o caminho para um dom total a Cristo. De fato, essa gratuidade para com Deus se reencontra para com o próximo. Charles de Foucault lhe dá a sua vida de cada dia e sabemos com que largueza de dom e disponibilidade, pronto a morrer por ele e morreu por ele. Não espera resultados, não se perturba com seu perfeito fracasso e guarda a paz quando, depois de passar toda a sua vida no deserto, o único fruto é a conversão pouco segura de um africano e de uma velha. Aqui tem uma coisa no qual nós podemos aprender muito de Charles de Foucault, é nos retirar da sociedade do lucro, da sociedade do triunfo, da sociedade que traz para a vida espiritual coisas que não lhe pertencem, que é ter sempre sucesso em tudo, inclusive na evangelização. Charles de Foucault abraçou o mistério de Cristo no fracasso, no amar total e completamente por amar. Ela continua explicando: ama por amar, porque Deus é amor e porque Deus está presente, e porque amando até o fim todos os seus, imita quanto possível o seu Senhor. Nós não estamos, Deus não nos pede lucro, não pede essa eficácia completa. Né? Nós não somos uma empresa de marketing que tem que apresentar estatística. Deus espera a doação total e completa da nossa vida por amor, né? Na imitação de Cristo e Cristo crucificado. Continua ela. Por ser um homem de adoração, o padre de Foucault foi um homem de solidão e de deserto. Por toda parte, porém, para onde um homem for, ainda que ao deserto, terá de construir o seu deserto. Aqui é a parte que nós devemos aprender. Construir o nosso deserto. Na verdade, o padre de Foucault iluminou com uma nova luz o primeiro mandamento de Deus à humanidade. Um só Deus adorarás. Muitas vezes comparam a oração à respiração. Através dos escritos do padre, a adoração é definida como peso da alma, o que a conduz em sua atitude humana ante a face de Deus. Então, São Carlos Jesus é um modelo de alma adoradora, que diante do peso de Deus se prostra em adoração. Em nosso mundo invertido para o homem, desviado de seu fim, pensamos ser esta atitude de criaturas para com seu Criador a que nos convém, e de modo urgente tomar. Isso é, qual é o mais urgente? É ter uma atitude adoradora. Tudo está invertido. Não se sabe, não se conhece a Deus, não se sabe adorar. E diante deste mundo, a resposta que Charles de Foucault nos dá é sermos adoradores. A atitude adoradora. É indispensável a dedicação de muitos de nós ao que é uma necessidade do corpo místico. O corpo místico precisa hoje de adoradores. Continua ela. Neste momento em que o Espírito Santo move tantas vocações à busca dos homens perdidos e tantos cristãos, impelidos pela caridade de Cristo,
voltam-se apaixonadamente para os que se desgarraram, fazendo-se tudo para todos, exceto quanto ao pecado. Para se unirem a eles nos limites extremos de seu afastamento, é preciso que haja outros voltados para Deus. Então hoje é preciso que a base de todo apostolado seja isso: pessoas, almas voltadas para Deus. No interior mesmo da massa humana, é preciso haver homens de adoração, tão persuadidos da necessidade de sua tarefa, que ainda privados de qualquer influência sobre seus semelhantes, saibam estar correspondendo ao essencial de sua vocação. Ao repetirem a Deus em nossos desertos contemporâneos, nos metrôs, pelos caminhos, em nossas casas e fazendas: sois aquele que é, nós somos aqueles que não são. Então o que Deus espera de nós hoje é que mesmo que nós não tenhamos nenhuma influência externa, você não é famoso, você não tem senão um pequeno grupo, o pequeno mundo da sua influência não seja mais que a sua família. Não importa, ali é o teu deserto, ali é a tua vocação adoradora. Não importa se é o deserto do Saara ou se é o metrô, o ônibus, a rua apressada do seu trabalho. É ali ser como adorador. Mesmo que, mas no meu ambiente eu não tenho influência nenhuma, eu estou cercado de pessoas que não conhecem a Nosso Senhor. Melhor, ali Deus te envia para amá-lo, para ser testemunho desta alma adoradora, para ser esta alma que continua no mundo, e isso é o importante. Sois aquele que é, nós somos aqueles que não são. Isso é, nós falamos para Deus: tu és aquele que é, nós somos aqueles que não são. Fazer Ele o centro, um mundo que não tem mais centro, que não conhece mais o seu centro, que não conhece o amor, ser ali, viver para o amor, ser uma alma adoradora ali, no deserto onde Deus te colocou. Continua ela: nosso tempo necessita de sacrifícios consumados no meio dos homens que os ignoram. Então estar ali como almas sacrificadas, ofertas como oblação no meio de quem o ignora. Não para ser notado, não para ser conhecido, mas simplesmente para adorar. Necessita de vozes que clamem em nossos desertos, a frase constante dos escritos do padre de Foucault, e que lhe foi o centro da vida: nós vos damos graças por vossa grande glória, em pura perda de nós mesmos. Isso é o grande dom de si, é amar num dom completo. Amar até o fim, amar até o extremo, amar até o limite de si, vivendo a vida de Jesus, né? Então, no mais à frente, ela vai explicar a espiritualidade do Padre Foucault. Pergunta sempre: que teria feito nosso Senhor? E faz-o. É a única regra, mas é uma regra absoluta. Aqui, São Carlos Jesus nos diz a nossa regra de vida, a vida do cristão, do batizado. Pergunta sempre: que teria feito nosso Senhor? E faz-o. É a única regra, mas é uma regra absoluta. A nossa regra é fazer o que teria feito Jesus. Continua ela: em pleno século XX, Charles de Foucault é, na verdade, um contemporâneo de Jesus de Nazaré. Segue-o numa rude e misteriosa imitação. Contempla-o instalando deliberadamente no meio dos apóstolos, entre a Virgem Maria e Santa Madalena. Está aqui a nossa vocação: viver com Cristo hoje. Quer se tornar um dos familiares do Mestre, misturar-se à sua vida, escuta com atenção os ensinamentos do Senhor, passando ao crivo todas as suas palavras, a fim de obedecer até o último ponto. Esta imitação, jamais satisfeita, o levará ao sacerdócio. Aqui é a grande vocação dele: ser Jesus, ser todo para Jesus. E para terminar, nós vamos tocar o ponto central da sua espiritualidade, e talvez o mais atual e também um dos mais difíceis. Cristo tomou de tal maneira o último lugar que jamais alguém o pode arrebatar-lhe. É sobre essa palavra do padre Rouvelin, inviolavelmente gravada na alma do padre de Foucault, que terminaremos. Isso é o grande desafio nosso: procurar o último lugar. Nisso aqui a gente vê também muito o que foi o centro da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Com todo ser compreendeu, continua Madeleine Debré, e ajuda-nos a compreender, que encontraremos a verdadeira intimidade com Jesus Cristo se formos nos unir a Ele no lugar que é seu, o último. Então você quer uma vida interior, nós queremos seguir Jesus. Aqui está o caminho: procurar o último lugar. Ajudou-nos a perder a fé no prestígio e adquiri-la em nosso desaparecimento. Quanto nós precisamos disso no tempo das redes sociais. Purificou para nós a noção do testemunho no que podia comportar de tendência ao cartaz, segundo a frase de um padre que muito bem o compreendeu. Isto é,
perde a tendência ao cartaz. Purificou, olha o que Charles Foucault fez para Madeleine Debré. Purificou para nós a noção do testemunho no que podia comportar de tendência ao cartaz, se não está para fazer cartaz. Purifica a tua noção. Purificou para nós a noção do testemunho no que podia comportar de tendência ao cartaz, segundo a frase de um padre que muito bem o compreendeu. Ensinou-nos que se algum de nós são chamados para sustentar, no Espírito de Cristo, as alavancas das coisas temporais ou responsabilidades beneficentes, outros o são para se embrenhar com Cristo no último lugar, tendo o simples objetivo de o compartilhar com Ele. Simplesmente para estar no último lugar, para ser oblação de amor, para ser alma eucarística. No começo do modelo único, pequeno livro contendo frases do Evangelho, o padre de Foucault colocou a estampa da Sagrada Face, o Cristo dos ultrajes, das zombarias, dos abandonos e dos fracassos. É o último dos últimos lugares. Sicu Deus dilecit nos, escreveu como legenda. Assim quer que Deus o amemos, responde toda a vida de Charles Jesus. Então ela termina mostrando o que foi a vida dele, a vida simbolizada na Sagrada Face de Jesus, o Cristo dos ultrajes, das zombarias, dos abandonos e dos fracassos. Nós seguimos Cristo e Cristo crucificado. Este é o amor último. Sicut Deus dilecit nos. Deus nos amou até o fim, nos amou ali no abaixamento, os olhos abaixados de Cristo. Aqui vemos também a espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus, seguindo o servo sofredor até o fim. Então vamos pedir hoje a Charles de Foucault que nos ensine isso, a procurar o último lugar, a fazer da vida de Cristo a nosso único modelo e a nossa única regra. Saber viver no deserto do mundo, sendo uma alma eucarística, amando onde Ele não é amado e compreendendo que às vezes a única coisa que Ele quer de nós é a irradiação da nossa oblação de amor. Deus lhe pague.